Rádio Independente, aqui dentro do programa Troca de Ideias, da sequência agora com as entrevistas aos candidatos a vice-prefeito do município de Lajeado. Já conversamos com 2 dos 3 candidatos, falamos com o Guilherme Tchê do PP, ontem falamos com o Márcio Dalcin do MDB e hoje é a vez de Matheus Selk do PDT. Tudo isso acordado em reunião com os assessores dos partidos e também depois de sorteio para definir a ordem das entrevistas. O Matheus Selk, que é do PDT, presidente do partido aqui em Lajeado, e que é candidato a vice-prefeito de Sérgio Knipoff do PT, Partido dos Trabalhadores, pela coligação Lajeado Pode Mais, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, que tem PT, PCdoB, PV e o PDT. Matheus Selk, acho que começamos falando um pouco de ti, e vai ser 20 minutos aqui para a gente discorrer sobre vários temas, mas em primeiro lugar, falar um pouco de quem é o Matheus, dessa sua trajetória na política também, de como foi aceitar esse desafio, né, para ser o vice de Sérgio Knipoff. Se cogitava até o nome de Heron de Oliveira também até os últimos momentos, mas se definiu pelo seu nome também, junto com o Sérgio Knipoff. Como é que está sendo também a caminhada? Bem-vindo à programação da Independente, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o espaço, né? Agradecer essa oportunidade de a gente estar podendo aqui trazer as nossas ideias, nossas propostas aos ouvintes e aos cidadãos de Lajeado. A nossa caminhada, Ricardo, está sendo muito boa, né? A gente tem feito, eu e o Sérgio, desde os primeiros dias, então, que iniciou a campanha, indo bairro a bairro, casa a casa. E a nossa recepção está sendo assim, ó, maravilhosa, né? Então, e nessa questão como tu iniciou, dizendo desse desafio, né? Para mim foi um desafio, primeiro aceitar o convite, né? Porque como mesmo tu comentou, a gente tinha outros líderes, né, dentro do partido que a gente tinha como prioridade e até como mais experiência de vida política, né? Mas foi se desenhando e no último momento, né, das definições, até para a gente poder estar trazendo o nosso PDT de volta, né? Nosso PDT estava meio esquecido aqui no município de Lajeado e a gente viu a oportunidade, então, junto com o Sérgio, né, de estar reativando e trazendo o nosso PDT à tona e realmente isso deu muito certo. Já estamos com novas lideranças aderindo ao nosso partido, pessoas novas, pessoas que estão vindo agregar. Então, esse trabalho foi muito importante e esse desafio eu aceitei em virtude disso, de reativar o nosso partido. A gente imaginou que seria uma bela oportunidade a gente estar fazendo isso. Matheus, entrando então na questão do plano de governo, o que vocês têm de ideias relacionadas principalmente à mobilidade, transporte público, tudo que envolve essa questão da mobilidade urbana? A mobilidade urbana, a gente sabe que hoje Lajeado está com uma grande dificuldade, principalmente nos horários de picos, né? A cidade cresceu, né? A gente tem hoje em dia muitos veículos circulando na rua, então a gente vê que nos horários de picos praticamente a cidade tranca. E um dos grandes carros-chefes nossos do nosso plano de governo, do nosso projeto, é o Tarifa Zero, né? Que é o ônibus coletivo gratuito para toda a cidade. A gente imagina que com esse projeto que nós vamos implementar, isso é uma das prioridades nossas, a gente vai estar desafogando o trânsito, trazendo mais qualidade para as pessoas, o centro vai poder circular melhor, as pessoas vão ter mais espaços para poder estacionar. Então, o Tarifa Zero é o nosso carro-chefe para, nesse primeiro momento, fazer essa questão da mobilidade, né? A gente vê que também é necessário fazer um estudo do nosso tráfego. Hoje eu acho que a cidade está crescendo para os bairros, né? Então a gente também precisa dar um olhar a isso. E com o Tarifa Zero que a gente vai implementar, a gente tem certeza que ele vai poder dar uma bela contribuição para a mobilidade urbana nossa. Essa é uma bandeira que vocês carregam, né? Principal delas, como você citou, Tarifa Zero, transporte Exato. no município. Como transformar isso em realidade? De quanto valor nós estamos falando? Em quanto tempo fazer isso ser viável dentro de uma cidade como Lajeado? Ricardo, o Tarifa Zero, como o Sérgio mesmo sempre diz, não é uma invenção nossa, né? O Tarifa Zero já é um projeto que existe em mais de 100 cidades no país, sendo 2 aqui no Rio Grande do Sul. Uma, por coincidência, é Parobé, que é do PDT, que é o prefeito, o Picucha. E alguns dias atrás, antes de a gente montar o plano de governo, enfim, a gente andou conversando com o prefeito, né? E até para tirar as ideias, como ele faz, como ele implantou. E existe hoje duas possibilidades de tu estar implantando Tarifa Zero, né? Uma delas, como o Parobé usa de exemplo, é financiado pela prefeitura.
né? A prefeitura paga 100%, eles terceirizaram lá, eles fizeram a terceirização de transporte, e a prefeitura banca. E como banca isso? Daqui a um pouco o cidadão vai dizer, mas mais um imposto que eu vou ter que pagar? Não. Normalmente uma pessoa que usa o transporte público para trabalhar vai gastar, usando o tarifa zero, vai poupar em média de R$200 a R$300 por mês, né? Esse valor que essa pessoa está poupando, né, não pagando a passagem, ele vai usar no comércio. O comércio vai girar e vai a arrecadação ser maior, e com essa arrecadação a gente consegue pagar o tarifa zero. Hoje em dia, o município de Lajeado, pelas informações que nós temos, já paga R$1 por passagem, né? Então, acredito que não seja um valor muito alto que será disponibilizado nesse modelo como é o de Parobé. Existe outra opção também, que é como o pessoal de São Caetano, em São Paulo, também a gente fez um estudo por lá, utiliza, que seria um fundo. Esse fundo seria da forma... as empresas hoje pagam uma porcentagem para o trabalhador. Então, a empresa teria um custo menor de passagem, pagaria para esse fundo. O trabalhador, que normalmente é o 6%, que é descontado, não pagaria nada, não teria esse desconto. E a gente poderia vender publicidade atrás dos ônibus. A gente pensa em fazer paradas inteligentes, onde pode ter comércio, pode vender o espaço. Então, com todas essas arrecadações, tu transforma num fundo que banca o tarifa zero, né? São essas, e com verbas também do governo federal, que é possível de trazer. Em quanto tempo colocar em prática? Olha, Ricardo, eu teria que fazer um estudo, assim, eu não saberia te dar um prazo, assim, mas com certeza, fazendo um estudo, eu acho que a viabilidade é para logo, né? Acredito que seja uma coisa que tu consegue implantar meio que logo. Até porque hoje eu sou um que ando de transporte coletivo, né? Há poucos dias eu estava trabalhando na Prefeitura de Estrela e eu utilizo o transporte público. Então eu sei a demanda. Tem alguns horários que os ônibus estão cheios e a maioria do dia os ônibus estão vazios, né? Então, se hoje tu tiver um transporte público de qualidade e gratuito, não tenha dúvida que os ônibus vão passar a ser muito mais utilizados, né? Te dar um período, quanto tempo, não saberia te dar essa informação. Teria que ter um estudo técnico, uma viabilidade melhor. Mas isso, com certeza, nós vamos implementar. Isso não tenha dúvida que a gente vai fazer. Assunto recorrente na nossa região, infelizmente, a questão das enchentes, né? Não tem como não falar sobre esse assunto. Ideias, principalmente para prevenção, obviamente, né? Ou pelo menos a busca mais próxima da prevenção, alertas, tudo que envolve também a questão das enchentes. A questão das cheias, infelizmente, é decorrente de anos, né? E cada vez tem sido muito mais, né? Eu agora, quando eu estive na Prefeitura de Estrela, passei 8, 10 dias dentro de um abrigo sem poder sair, né? Ficamos ilhados lá, enfim. Então a gente sabe que é uma situação que a gente precisa ter um cuidado muito grande quanto a isso. O que a gente pensa é fazer um estudo, né, para fazer a questão de dragagem do rio, né, colocar... eu acho que principalmente a gente deveria cuidar muito da defesa civil nossa, né? Talvez até profissionalizar ela, ter melhores condições, mais materiais, alertas, eu acho que é importantíssimo. E sim, eu acho que com todos os municípios que envolvem o Rio Taquari, fazer um consórcio, algo desse formato, para que todos possam ajudar com barreiras de contenção em algumas cabeceiras, enfim. Eu acho que fazendo um estudo apropriado para isso e trazendo isso, né, para minimizar. A gente sabe que o rio está aí, né? O rio faz parte da nossa cidade, então a gente tem que tentar minimizar os estragos, o prejuízo que ele, né, tem nos causado. Na apresentação que você e o Sérgio Knipol fizeram na ACIL, dias atrás, falaram muito também sobre a questão da importância do agente comunitário de saúde, né? De ter mais esse trabalho também nos lares, nos bairros. O que vocês veem hoje desse serviço que é oferecido em Lajeado e como melhorar esse atendimento? A questão da saúde, a gente está com um especialista junto, né? Que é o Dr. Sérgio, há mais de 40 anos, né? E sim, eu acho que o agente de saúde é muito importante, como ele mesmo falou, né? É a pessoa que vai na casa a casa, que vê o problema dentro da casa, que muitas vezes as pessoas não conseguem vir até um atendimento, e essa pessoa vai lá e busca essa informação e acaba trazendo. A questão da saúde, né? A gente sabe que é uma questão que é difícil de tu conseguir resolver todos os problemas, né? Mas com a questão da Univates, que nós temos aí hoje, a cada ano, mais de 120 médicos sendo formados, agora final de ano, se eu não me engano, pelo que o Sérgio me disse.
Então, acho que é importante tu ter essa questão da participação junto com a Univates, trazendo esses médicos que estão se formando junto para esse apoio dessas famílias, né? Nós temos no nosso plano de governo, nós temos a ideia e queremos implementar uma UPA na região do Olarias, né? Que vai pegar ali Olarias, Campestre, Santo André, Planalto, Igrejinha, talvez uma parte de conventos, né? Porque ali é uma demanda hoje que, se tu botar, tem mais de 20 mil pessoas que moram naquela região, né? E não estão assistidas por isso, né? Então a gente vai tentar trazer uma UPA, colocar lá uma UPA 24 horas, né? Para desafogar essa nossa que nós temos hoje, porque imagina, nós temos uma UPA que abrange toda a cidade, né? Então, como a cidade é dividida em quadrantes, a gente pensa nesse quadrante lá em cima, onde tem quase 25, 30 mil pessoas, tá colocando uma UPA, né, à disposição e melhorar com certeza a saúde, diminuindo as filas das cirurgias, enfim. Acho que é possível de fazer, tem verbas para fazer, é só querer fazer. Essa UPA, ela ficaria exatamente em qual local? Já tem essa previsão? Nós não temos ainda, Rita, assim, um local pré-definido, mas a gente imagina ali pela região de Olarias, por ali, que daí consegue abranger todos os bairros ao entorno, Já tem né? um posto de saúde. Já tem um posto de saúde ali. Então a gente pensa, não temos assim um local exato, mas naquela região ali, com certeza. Bom, a questão da educação também, né? Escola de turno integral é algo que vocês têm batido. A gente sabe que o ideal seria que os pais sempre tivessem onde deixar os filhos para que pudessem trabalhar, para que os filhos tivessem uma educação de qualidade também, em tempo integral. Como tornar isso realidade? Como é que funcionaria essa escola de educação integral em Lajeado, Matheus? Ricardo, isso é um grande carro-chefe nosso também, né? Escola de turno integral. A educação em si, né? A gente pensa que hoje a educação, principalmente na pública, está muito desigual, né? Com a privada. Então, a gente pensa assim, e vamos construir o turno integral. Já tem o CIEP, se não me engano, é turno integral, e tem algumas questões aí de turnos inversos. Mas o nosso plano de fazer o turno integral vai ser gradativamente, né? Então, assim, a nossa ideia é, o primeiro ano, estruturar as escolas municipais, fazer estrutura para receber o turno integral, professores, materiais, estrutura. No próximo ano, o primeiro ano, então, já está no turno integral e a gente vai começar a montar o segundo ano. E assim sucessivamente. Primeiro ano, aí vai para o segundo, e quem vai entrar no primeiro já vai estar com o turno integral funcionando, o terceiro, e assim sucessivamente, até a gente conseguir, durante os anos, todas as escolas com o turno integral completo. Essa é uma das nossas prioridades, a educação. Só voltando um pouquinho da questão da enchente e suas consequências, né? Tem um outro assunto que é a revitalização e preservação do centro histórico. Tem opiniões diferentes a respeito desse assunto. Qual é a posição de vocês? Nós pensamos em revitalizar o centro histórico. Eu acho que é uma parte da cidade que não pode ser esquecida, né? A gente sabe que pega cheias, enfim, tem muitos comerciantes que estão saindo de lá, mas a gente pensa em revitalizar. Vamos dar um exemplo, nós temos em Porto Alegre o Instituto Caldeira, né, que agora pegou água também, até a gente achou que não fosse mais ser ativado, e não, vai permanecer, né? Então eu acredito que no centro histórico a gente pode tentar daqui a pouco fazer algum modelo parecido, né, com o Instituto Caldeira, algumas coisas nesse estilo, o 4º distrito em Porto Alegre, e tá trazendo empresas que possam se adaptar ali, né? Empresas de tecnologias, né, que são empresas menores, que não vai ter um impacto ambiental muito grande e que possam se adaptar àquele espaço para, né, se ocorrer de novo alguma cheia dessa proporção, poder facilmente sair, né? Porque uma cheia dessas a gente não sabe se pode ser que leve 80 anos para acontecer, como pode ser que aconteça esse ano, né? É imprevisível. Mas eu acho que o centro histórico não pode ser esquecido, não. A gente tem esse projeto de tentar fomentar ele dessa forma. Uma coisa é uma empresa permanecer numa área alagadiça, outra coisa é uma família permanecer lá, sua casa ser atingida constantemente. O que vocês pensam para essas famílias que tiveram mais uma vez ou mais algumas vezes, né? Porque foi setembro, foi novembro, foi maio, de enchentes de grande porte, elas podem voltar para lá, elas têm que sair, onde seriam realocadas, de que forma fazer também essa movimentação que a gente sabe que mexe bastante com a vida das pessoas. Com certeza. Ricardo, viver nessa situação como essas pessoas, né, viveram esse último ano e o ano passado, né, que foram as grandes enchentes que a gente enfrentou, ninguém quer, né? Ninguém gosta. Mas também é difícil de tu conseguir convencer a todos de sair
da sua casa, né? Às vezes são histórias que estão ali de anos, né? Mas, sim, a gente tem alguns projetos e até o Sérgio tem participado de alguns para tentar levar as pessoas que queiram sair desses espaços, que eu acho que devem sair, né? Para espaços onde não peguem água, por exemplo, lá em cima passando lá Virker, lá para cima no Jardim do Cedro tem algum espaço que estamos olhando. Tem alguns espaços que estão sendo olhados e construídos para que essas pessoas tenham essa possibilidade de estar saindo dessas áreas. Matheus Selk, candidato a vice-prefeito de Lajeado pela coligação Lajeado Pode Mais. O papel do vice-prefeito, na tua opinião, de que forma tu acredita que poderá contribuir também, né, caso vençam a eleição, de que forma a tua experiência também, a tua vivência pode colaborar com a administração? A minha participação vai ser efetiva no governo, né? Isso eu já alinhei com o Sérgio, caso a gente venha ganhar, né? Eu quero ter uma participação efetiva, principalmente na questão da educação, que é uma bandeira que o meu partido sempre carregou. E um dos pilares que eu quero estar em cima e ajudando o Sérgio, isso eu já combinei com ele, uma combinação nossa, é implementar o turno integral. Isso vai ser uma prioridade e é uma questão que eu vou estar junto. Isso é um compromisso que eu tenho, é implementar o sistema nas escolas, né? Então esse vai ser o compromisso meu e, claro, vou estar ali auxiliando o Sérgio nas demandas, vou estar vivenciando o dia a dia. Esse é o meu compromisso. Além da questão da saúde, da tarifa zero, da educação que você cita agora também, o que mais, Matheus Selk, enxerga como primordial para Lajeado? O que não está legal em Lajeado? A gente fala que Lajeado sim, é uma cidade boa para viver, que vem muita gente todo ano, mas sempre tem os seus problemas. Afora essas questões já relatadas, o que mais, no seu ponto de vista, precisa ser urgentemente melhorado? Ricardo, Lajeado é uma cidade excelente para se viver, né? Eu sou natural daqui de Lajeado, morei alguns anos em Porto Alegre, retornei para cá e não voltei mais para Porto Alegre, porque aqui é uma cidade maravilhosa, como tu disse, é uma cidade próspera, uma cidade que cresce, mas é uma cidade que precisa ter um olhar principalmente para os bairros. A gente tem caminhado hoje nas regiões mais periféricas e as pessoas se sentem abandonadas, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, Lajeado é uma cidade grande, que cresce, próspera. Aqui na região central, muito bacana, muito bonito. Só que a gente precisa ter um cuidado com as pessoas da periferia também. Essas estão esquecidas. Nós caminhando esses dias, eu e o Sérgio, vocês não sabem o que tem de reclamação. É pavimentação que não tem, é iluminação que não tem. Como a gente falou, questão de vagas de creche, saúde, é muita reclamação. Então eu acho que a gente precisa ter um cuidado mais amplo. A gente precisa também cuidar da nossa periferia. Não só do nosso centro, que está lindo. Como eu disse, Lajeado é uma cidade boa para se viver, uma cidade próspera, que cresce. A gente sabe disso, mas a gente também não pode esquecer as pessoas da periferia que estão lá sofrendo e muitos deles sem assistência alguma. Então esse é um olhar que a gente precisa ter nesse momento. Algum local em específico ou locais em especial? Nós tivemos no bairro Santo Antônio, né? Tem lugares no bairro Santo Antônio que as pessoas descem o esgoto a céu aberto na porta de casa. Isso nós vimos, ninguém nos falou, nós caminhamos nessas casas. E as pessoas dizem, nós estamos esquecidos aqui, eles nem sabem que a gente existe, né? Tivemos agora no Igrejinha, Planalto, pavimentação na frente das casas não existe. Alguns pontos tem, outros não. Então, tem muita coisa a se fazer, né? Eu digo assim, Lajeado, como tu citou, é uma cidade rica, próspera, a gente adora viver aqui, gostamos da cidade, mas a gente também precisa observar os cantos da cidade onde estão as pessoas da periferia que também precisam de um auxílio. Matheus Selk, candidato a vice-prefeito de Sérgio Knipoff, o Sérgio que é do PT, o Matheus do PDT. Temos cerca de 2 minutos ainda para algum outro ponto que não tenhamos abordado aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista. Ricardo, eu quero primeiramente fazer minhas considerações finais, né? Agradecer vocês a oportunidade, agradecer ao Sérgio a oportunidade também que está me dando de estar caminhando ao lado dele, né? Eu acho que nós temos muito a contribuir com a cidade. O Sérgio, como tem dito, já há 42 anos como médico, há 42 anos se preparando para ser prefeito de Lajeado, e chegou a hora, né? Eu acho que é um cara que tem condições, é uma pessoa pública há 4 mandatos já como vereador, né? Então tem experiência, tem conhecimento da cidade. Então, a
a nossa fala final é essa. Nos dê uma oportunidade, né? Eu acho que a gente precisa mudar. A cidade é boa, né, para se viver, a cidade é próspera, mas a gente acha que tem muita coisa para melhorar, né? A gente quer melhorar a cidade, nós queremos cuidar da cidade e das pessoas. Esse é o nosso compromisso. Então, estamos aqui pedindo o voto de vocês no dia 6 de outubro, né? Com muita humildade, a gente quer fazer um bom trabalho, a gente quer cuidar das pessoas, cuidar da cidade e fazer que Lajeado seja mais próspera do que é. Tá certo. Muito obrigada. O candidato a vice-prefeito de Lajeado pela coligação Lajeado Pode Mais, o Matheus Cel, a coligação, né, que une Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV e também o PDT.